nessa tarde de sábado, aqui conversando com os libertos, né, juventude, que vem a correr a um debate tão qualificado como esse, com companheiros que, com a preocupação que tem, com divergência, com convergência, mas com uma qualificação muito grande para enfrentar o debate. Eu acho que esse acorrer a essa reflexão tem a ver com a gravidade da crise. Eu acho que isso nós podemos nos colocar de acordo. É uma primeira questão. Existe uma imensa, grave crise econômica, política, social e também moral, a qual vou me referir daqui a pouco. Em segundo lugar, eu acho que é patente que existe um avanço de ideias conservadoras, valores conservadores e uma ofensiva de direita. Quando nós podemos dizer qual é o tamanho, qual é a musculatura dessa ofensiva que está em marcha, né? Também acho que diante desta crise dos 13 anos de governo do PT, não há uma saída imediata, e a tendência mais imediata é que nós tenhamos um tempo de crise prolongada, de turbulências, como já foi dito aqui nessa mesa. Mas o que eu queria dizer também é que das crises saem soluções, e podem sair soluções mais conservadoras e podem sair soluções mais revolucionárias. O nosso papel é ocupar o espaço à esquerda que existe, e ele existe, resgatar as bandeiras, as lutas, a ideia da mobilização popular como saída para a crise política dentro de uma análise refinada do momento político e do balanço dos últimos anos no nosso país. Então, a primeira coisa que eu queria colocar é que existe, por exemplo, a nível internacional, uma imensa hegemonia do neoliberalismo, do capital financeiro, das mega empresas multinacionais que ameaçam até a soberania dos países. E é óbvio que colocar o terrorismo à frente do que é essa hegemonia faz parte do enevoar a conjuntura internacional. Aqui é a mesma coisa. Na verdade, o problema nosso é que o enfrentamento num país, no maior país da América Latina, de um partido que tinha imensa credibilidade popular e não conseguiu implementar um programa do tipo democrático e popular de enfrentamento nas mínimas condições e mesmo que gradualisticamente, para gerar consciência política, hoje é um dos grandes responsáveis pela atual correlação de forças políticas, porque a luta é um aprendizado, a luta é pedagógica, e sem enfrentamento, sem conflito, não há crescimento de consciência política. Por isso, eu acho que o modelo que o lulismo implementou no nosso país, esse que há consenso dessa mesa também, que todos ganham, e os de cima ganham muito mais do que os de baixo, está esgotado por vários motivos. Uma delas é a conjuntura internacional de crise, e a outra porque ela bate num teto importante, que é a ideia também aqui já discutida, mas bom frisar, é que consumo não gera direitos e consciência, gera melhoria, mas não consciência. E essa questão é uma reflexão central do nosso momento político, porque eu quero dar um exemplo só para vocês, em números que se igualam. Nesse momento da crise, André, o governo está cortando no orçamento 14 bilhões das universidades federais, da educação, atingindo frontalmente as universidades federais. E no mesmo momento se gasta 14 bilhões com fiéis. Quando o governo tentou minimamente moralizar, há 8 anos atrás, isso era 1 bilhão. Foi para 14 bilhões, inclusive salvou muitas das empresas de ensino que estão aí, grandes negócios, inclusive com capital internacional e etc.
ascender ao ensino superior, se revolta contra o governo. Então, ele está sendo revoltado. A revolta vem da péssima qualidade da universidade pública e por não poder atender, porque agora o orçamento cravou, ou seja, acabou, como o Frei Beto escreveu, acabou a farra. Entende? Ou seja, é preciso ver que as saídas estratégicas não foram nem gradualmente implementadas. E eu falo gradualmente porque eu tenho certeza que quem analisa a conjuntura internacional e a correlação de força internacional e nacional sabe que não é simples enfrentar a hegemonia do capital financeiro e da direita e da burguesia brasileira e internacional. Veja o que está acontecendo na Grécia e que pode acontecer na Espanha. Tem uma muralha pela frente, mas é preciso avançar, é preciso enfrentar, é preciso politizar para dizer não ao austericídio, para usar um termo que o Berlusconi está usando aí, ou seja, não adianta só austeridade fiscal, é preciso outras saídas. Mas quais saídas? Aquelas que nós nunca tratamos. Por exemplo, fazer uma auditoria da dívida pública brasileira, por exemplo, e cancelar os contratos imorais, ilegais e irregulares, que são muitos. E aí eu digo, o governo tucano ou o governo petista igual, porque quando nós fizemos a CPI da dívida no Congresso, nós convocamos o Palocci e o Malan para depor. Só que a liderança do PT e do PSDB se uniram para barrar a convocação dos dois. Eles não queriam discutir isso. Quando nós aprofundamos a questão, apresentamos um projeto de lei para reestatizar a Vale do Rio Doce, nós não conseguimos fazer uma audiência pública. Isso combinado, o Veloso Lucas e o Virgílio Guimarães do PT, nem discutir, porque isso desestabiliza o mercado. Então, essa é a lógica que se estabeleceu, e essa lógica dizia o seguinte: se a gente conseguir melhorar as condições, e houve melhorias, entende? Via salário mínimo, via Bolsa Família e outros acessos e políticas compensatórias, já está bom. Mas não, está aí o piso salarial dos professores até hoje, que impede realmente que você tenha qualquer educação pública gratuita e de qualidade. O orçamento tem uma lógica. Ninguém pode gastar mais de 40% do orçamento pagando juros e depois querer atender a saúde, a educação, a moradia, o transporte e a infraestrutura brasileira, porque não há esse dinheiro para fazer. Então nós temos que avançar e certamente apontar caminhos. Por exemplo, a taxação das grandes fortunas é uma questão fundamental, porque, veja, ontem mesmo eu tinha um artigo do Mitterhoff mostrando o seguinte: se você taxar 1%, acima de 1 milhão, você elimina 95%, quem tem patrimônio de 1 milhão, você elimina 95% da população. Se você fizer um gradualismo para cima de 50 milhões, você chega a 100 bilhões de reais, só com a reforma, só com a taxação das grandes fortunas. Eu não estou falando nem de heranças, mas é preciso trabalhar o imaginário social. Agora reclamam que a mídia mobilizou a Avenida Paulista, é verdade, né? Verdade, mas, veja, nós não estamos falando só em desregulamentar e controle social da mídia. Nós poderíamos ter avançado há muito tempo com coisas que o povo entende, como o fim da propriedade cruzada dos meios de comunicação e o fim da posse das concessões pelos políticos que controlam as concessões das grandes redes de TV brasileiras. Isso é perfeitamente compreensível e é gradual. Então, tem maneiras de se avançar nessa direção. Mas eu não poderia deixar de tocar num assunto que é essencial. Se a Dilma persistir na questão do ajuste fiscal, não haverá como nós avançarmos no nosso país. Eu acho que a crise se instala definitivamente, que ela perde a confiança do que resta e que a elegeu de um lado, né? E o avanço das ideias conservadoras, ou seja, a lógica de atender prioritariamente o mercado, é a lógica do suicídio político. E eu vou dizer isso
como eu dizia aqui agora para os companheiros da mesa, o ajuste fiscal da medida provisória 664, 665, seguro-desemprego, pensões, etc., representa 18 bilhões de reais. Ela, na verdade, não é nem 20% do ajuste que vai ser feito pelo Levi lá dentro do orçamento, que é mais de 120 bilhões. Então, na verdade, é a simbologia para o mercado, para as TVs falar, precisa ter sacrifício, precisa ser sacrifício. E o que ela falou em Porto Alegre ontem, que esse sacrifício gerará depois uma nova alavancagem, ela não tem a mínima condições de garantir. Não tem. Porque tem uma questão chamada política aí no meio. E aí entra o nível de consciência e de organização, e como é que foi que as passeatas e as manifestações de domingo interferiram nesse processo. Aqui eu acho que muitos têm razão, mas é preciso realmente fazer uma análise precisa do que foram essas manifestações. Porque se eu for pegar a declaração do ministro Rosseto, que diz que quem foi para a rua é que quem não votou na presidente Dilma, eu acho uma declaração desastrosa. Porque tem mais gente ali, tinha gente que votou na Dilma e foi arrastada, tinha direita organizada, tinha setores fascistas. Aliás, tinha a Ana Setúbal com a camiseta dela dizendo fora Dilma, de amarelo, né? E falando o quê? Fora Dilma. Sabe quanto o Itaú lucrou ano passado? 20 bilhões de reais. E os 3 maiores bancos, 37 bilhões. Eles não estão com a panela vazia, não, gente. É o povo que está com a panela vazia. Então o problema é outro. É óbvio que tem isso tudo, mas no dia seguinte o Datafolha, o Singer tocou essa questão no seu artigo, inclusive, mostrou que o descontentamento é muito mais generalizado, né, em todas as regiões do país, e no geral há um descontentamento difuso, querendo melhorias, querendo algo que foi prometido, e querendo realmente com medo do desemprego, da inflação. E isso é grave. Isso é grave, gente, porque a inflação tem um impacto corrosivo violento. E o desemprego, que foi, na minha opinião, um dos sustentáculos da boa popularidade do governo Lula, se ele, com a crise da Petrobras que está aí, ele, sem dúvida, pode cumprir um papel de desgaste ainda maior. Mas eu não poderia deixar, nesse momento, de tratar de uma coisa, companheiros e companheiras, que eu acho central nesse momento. Quem viveu 54, quem viveu 64, quem conhece historicamente o udenismo, essa questão, bandeira da direita, a luta contra a corrupção, o mar de lama e tal, sabe que quando eles querem, e eles estão fortes para fazer isso, eles têm um papel muito importante para tentar varrer governos. O problema está em que a questão da corrupção, por vários movimentos sociais, ela está sendo subestimada, porque a direita sabe trabalhar essa questão, ela tem a mídia na mão, e é preciso dar respostas a isso. E a resposta a isso está dada, está na mão, está na palma da mão, mesmo que a mídia não queira. Existem 15 empreiteiros presos, responsáveis por 90% das obras do país, no caso do petróleo, do escândalo da Petrobras. Os corruptores estão presos. Existem 33 parlamentares indiciados, inclusive o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Eduardo Cunha. Inclusive, é preciso ligar as pontas. A Veja não vai fazer isso. Ela botou o Eduardo Cunha hoje na capa e falou: ele é o primeiro-ministro, ele que derruba ministro, ele que governa hoje em primeiro lugar. Inclusive, o Frei Beto tocou na cunha romana, e nós temos um Cunha na presidente, para o Zé Simão falar que o nome dele devia ser Alcunha, né? E ele é uma figura realmente que partiu para a ofensiva, mas pode cair. Mas pode cair. Isso vai depender de botar as tabuletas na rua com o nome dele e do Renan também. Entende lá? A rua, tá? Esses caras. Ou seja, é preciso entender que tem uma bandeira
nos é favorável, que é o fim do financiamento empresarial de campanha. Essa tem que ir para a rua já. Corruptos de que partido for. E mais, colocar o Gilmar Mendes na berlinda. Devolve Gilmar. Faz um ano que ele está sentado em cima da DIN da OAB. Então, essas questões têm simbologia para a massa. Então, a questão da corrupção, e o que foi dito aí, Ministério Público mais Polícia Federal, Congresso e Executivo fora. Veja, o Executivo, o Congresso Nacional, na pesquisa Datafolha, está com 9%. E eu vou dizer para vocês qual foi o melhor momento da CPI. Foram dois momentos. Na questão de ordem que nós colocamos, que os parlamentares que tinham recebido das empreiteiras processadas na Operação Lava Jato não poderiam participar da CPI. Eu digo para vocês, 70% tinha que sair de lá e tinha partido que não tinha como substituir, porque todos tinham recebido das empreiteiras. Isso é um negócio que cria na sociedade ideia. Segundo, o PSDB está atolado até o fundo nessas questões. Eles são financiados pelas empreiteiras, eles têm o escândalo do trem salão, mas eles são poupados, é verdade. O nosso papel é ir para a rua e criar realmente uma movimentação e não dizer, ó, esse negócio de corrupção não é com a gente. Não, nós queremos acabar com a corrupção também, gente. É o nosso papel. Além de, claro, centralizar num programa unitário. E aí que eu quero chegar. Eu acho que esse programa unitário, ele tem que ser feito com muito tato. Ele tem que ser feito com muita tolerância política. Ele tem que ser feito com muita sabedoria, porque o que vai unificar são as bandeiras. Não é se eu sou do PT ou do PSOL, são as bandeiras que vão nos levar à rua. Essa é a questão central. Nós vamos levar para a rua todos aqueles que queiram ser contra o ajuste fiscal. Essa questão nós não vamos abrir mão. Se o governo insistir nessa linha e fazer os trabalhadores pagarem pela crise, ele vai aprofundar a crise e ele vai perder o pouco que resta de popularidade. Nós não vamos aceitar que os trabalhadores paguem a crise. Segundo lugar, democratizar os meios de comunicação de massa, com as bandeiras certas e corretas para ir para a rua, porque isso também unifica. Terceiro lugar, tem bandeiras que não são nem tocadas. Vocês já viram que tem 12 ruralistas na Lava Jato? E eles são hoje a força mais, a bancada uníssona, suprapartidária, que não deixa fazer reforma agrária, que é responsável pela violência no campo, pelo trabalho escravo, pela não demarcação das terras indígenas. Nós temos que fazer o contrário. E aí que a Dilma pega. Que o governo dela foi o que menos assentou, menos que o Fernando Henrique ou o Lula. Ela foi o que menos demarcou as terras indígenas. Como é que vai dialogar com esses setores? Nós estamos lá para dizer, isso são bandeiras que devem ser levadas em conta, inclusive mostrar que esse modelo econômico, ele está falido, sim. Agora, nós temos que entender a seguinte questão. Em política, né, é preciso saber os movimentos do inimigo, porque dia 12 tem outra manifestação aí, tá certo? E haverá mais pressão para que a direita vá para a rua e a mídia retroalimente isso. A resposta que tem que ser dada pelo movimento social e popular também tem que ser uma resposta rápida. E aí eu digo, nós temos que ter um movimento de baixo para cima, organizado, articulado, unitário, mas com bandeiras que representem avanços para a classe trabalhadora brasileira, contra o golpismo, contra o direitismo, contra o impeachment, mas em primeiro lugar, pela democracia brasileira, pelos direitos sociais dos trabalhadores, não ataquem os direitos dos trabalhadores, e por uma outra sociedade que não seja uma sociedade autoritária, com as suas bandeiras como a regressão
da redução da maioridade penal e tantas violações de direitos humanos que se faz nesse país. Nós temos condições de avançar. Vamos resolvendo as nossas divergências e quero finalizar agradecendo a todos vocês por estarem aqui, particularmente a juventude, para que a gente dê continuidade a essa reflexão na prática e na rua, que é lá que vai estar a solução e a pressão de baixo para cima.